Graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente e tenhas um dia de bênção, de paz e de muita alegria. Eu quero levar até você uma palavra que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e eu quero ler até o versículo 6. E quero vos convidar, nestes breves versículos, para surpresas no caminho de Damasco. Mas, enquanto isso, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Então, vamos à leitura. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Meus irmãos, é uma passagem muito conhecida dos crentes. A jornada de Saulo, depois chamado Paulo, no caminho de Damasco. Paulo era um perseguidor terrível. E naquela fúria contra a igreja, ele pegou carta do sacerdote, ele queria ir para Damasco: eu vou encontrar crente naquele lugar, eu vou prender, vou fazer, vou acontecer. Ele estava cheio de autoridade humana. Mas só que Paulo, ele não sabia que o Senhor tinha um plano diferente, meus irmãos. Paulo era escolhido por Deus, mas estava fora do plano. Paulo estava fazendo tudo aquilo, pensando que estava agradando a Deus. Ele era um judeu sincero, ele era um religioso sincero, mas só que a mente estava torcida. Mas no caminho para Damasco ele teve uma grande surpresa. Era quase meio-dia, e de repente uma luz forte, brilhante como o sol, ou mais brilhante do que o sol, colocou ele por terra. E ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Meus irmãos, essa voz penetrou em Saulo, vamos falar Saulo, né? Depois é Paulo, de uma maneira terrível que transformou o homem. Ele pergunta: mas quem é, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Que coisa terrível, né, meus irmãos? Ele tinha sido das principais testemunhas para o apedrejamento de Estevão, pensando em fazer uma coisa certa, e agora o Senhor aparece de uma maneira extraordinária. Por que me persegues? E nos diz a palavra que foi tão poderosa que ele, tremendo, disse: Senhor, que queres que faça? Que queres que faça? E a voz disse: levanta-te e vai para Damasco.
entra na cidade e lá será dito que como vai fazer. Acabou-se o perseguidor número 1 da igreja daquele tempo. Meus irmãos, há muitas surpresas na nossa jornada. Nessa jornada para Saulo, que depois é chamado Paulo, porque Saulo seria o seu nome hebraico, judeu. Ele era descendente de Benjamim, da tribo de Saul, talvez. E depois passa a ser chamado Paulos, ou Paulos, que seria o nome romano, e ele é mais conhecido como Paulo. O homem se converteu. O poder de Jesus na vida de Paulo, vamos chamar Paulo agora, foi uma coisa tremenda. Foi a surpresa maior da sua vida. Ele estava perseguindo a Jesus, pensando que estava fazendo uma coisa boa. Quantas pessoas, tanto homens como mulheres, nós temos em nossas igrejas, que foram perseguidores. Talvez não ao nível de Paulo, porque não tiveram oportunidade. E hoje, serve ao Senhor com alegria. Paulo aprendeu. Ele viu o quanto ele foi perseguido depois. Meus irmãos, minha irmã, obreiros, o Senhor tem todo o poder. E às vezes nós pensamos que está correndo tudo como nós pensamos e desejamos. Mas o Senhor Jesus, Ele é poderoso, Ele é superior. Saulo ficou cego, teve que ser levado pelas mãos, teve que ir, e aonde ficou hospedado? Na rua chamada Direita. Ficou ali, ele ficou jejuando, e chega Ananias, recebeu ordem específica, estava cego, dependente, mas Ananias orou por ele. Saulo, o Senhor mandou aqui para que vejas. E ele passou a ver, caiu as escamas, e foi um vaso. Quantas pessoas, às vezes nós encontramos dificuldade, achamos ruim, tem escamas espirituais nos olhos, meus irmãos, e é preciso cair. Paulo foi cheio do Espírito Santo, foi batizado, levantou-se. E nós ainda, para não estender muito essa parte, vemos ele depois confundindo o judaizante em Damasco, pregando que Cristo, o Jesus, era o Senhor. E ele teve que ser tirado da cidade através de um balaio, num cesto, pelo muro, porque queriam matar. Agora, o perseguidor está perseguido. O que queria prender e matar está sendo procurado para ser morto. Teve que sair pelo muro da cidade, à noite, escondido. E depois, a jornada de Saulo, agora Paulo, é uma jornada de perseguição que ele passou só. Mas ele não negou mesmo mais, porque ele foi transformado. Ele viu Jesus. E quando a pessoa tem encontro com Jesus, ele nunca será o mesmo. Você, meu irmão, minha irmã, teve um encontro com Jesus. Eu tive um encontro. E vamos dar glória a Deus por isso e servir a Jesus na beleza da sua santidade. Eu quero orar. Pai eterno, continua conosco, nos abençoando, dando graça, renovando a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém.